Quem são os nossos obsessores? Eu acho que a gente faz uma ideia muito errada de quem são os obsessores. E aí eu queria esclarecer um pouco esse assunto para vocês. Saudações, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mentalítico. O meu nome é Bruno e hoje a gente vai ter uma conversa sobre os obsessores. Depois que eu comecei a trabalhar em grupo mediúnico, a minha visão sobre os obsessores se alterou bastante com o passar do tempo. A maioria das pessoas vai acabar enxergando o obsessor como um ser demoníaco, um ser destinado exclusivamente para o mal, que seu objetivo por toda a eternidade é o mal. Mas o Espiritismo vem nos explicar que esse tipo de ser não existe. Que esses espíritos que fazem o mal, na verdade, são espíritos como nós, que estão apenas desviados do bom caminho. O fato é que a maioria dos casos de obsessão que a gente recebe nos grupos mediúnicos são por dois fatores. Um, vício das pessoas e vício dos próprios obsessores. 2, vingança, reparação. A pessoa buscando algum tipo de reparação pelo que foi feito a ela numa vida passada ou na vida atual. É muito comum que um obsessor se associe a uma pessoa pelos vícios que os dois possuem. Já que eles têm uma afinidade e o obsessor depende de alguém encarnado para satisfazer o próprio vício, ele vai se grudar numa pessoa de forma a se aproveitar do que aquela pessoa emana quando está satisfazendo os mesmos vícios. Então esse é um tipo de obsessão, que é bem comum. O outro tipo, que na minha amostragem parece ser mais comum, é simplesmente a vingança, dessa vida ou de vidas passadas. O obsessor foi agredido de alguma forma, alguma coisa foi feita contra ele em momento anterior, e agora ele se aproveita das oportunidades que tem para fazer o mal para aquela pessoa. E às vezes atinge os familiares, caso não consiga atingir aquela pessoa. Vamos a um exemplo. Supondo que numa vida anterior você tenha feito mal a uma pessoa. Por algum motivo qualquer, por ambição, por algum tipo de paixão, você foi lá e tirou a vida de uma pessoa. Essa pessoa desencarna e pelo sentimento que ela nutre contra a sua pessoa, toda aquela raiva, aquele ódio, ela passa a acompanhar você até o final da sua vida. E digamos que por qualquer motivo ela não tenha conseguido satisfazer os desejos dela, ou seja, a vingança. O que ela faz? Ela continua atrás de você. Você desencarna, depois você reencarna e essa pessoa continua te perseguindo. Ela te persegue no pós-vida e continua te perseguindo até o momento em que ela julgue que a vingança dela está satisfeita. Então é muito comum esse tipo de caso. A gente receber obsessores reclamando de algo que foi feito nas vidas passadas. Mas veja, isso não quer dizer que o obsessor não fez nada com aquela pessoa ou que não fez nada com alguma outra pessoa que fez com que ele merecesse sofrer o que sofreu. Normalmente o obsessor não se lembra do que fez antigamente e por isso ele julga o obsediado como se ele, próprio obsessor, não fosse capaz de cometer tais atos. E aí, durante a desobsessão, durante o tratamento, normalmente é mostrado para aquele obsessor algo muito parecido que ele fez numa vida anterior. E esse momento costuma ser um momento de um choque, em que ele acorda para a realidade, que ele sofreu aquilo porque ele já havia feito anteriormente. Outro caso que acontece é nessa própria vida. Você faz mal a uma pessoa, um parente dessa pessoa desencarna, ou um espírito afim dessa pessoa que está do lado de lá não simpatiza com o que você fez e passa a nutrir sentimentos ruins pela sua pessoa. Então esse espírito que guarda alguma relação com alguém que você feriu acaba vindo atrás de você e se dedica a lhe fazer o mal. Isso é um outro exemplo. Às vezes é um parente que desencarnou, viu todo o sofrimento que você impôs a um familiar e depois do desencarne, revoltado, acaba lhe perseguindo. Existe um outro tipo de espírito que a gente recebe com certa frequência, que são espíritos que são dedicados a fazer serviços para encarnados. Eles recebem algum tipo de pagamento, que normalmente é feito em formas de rituais, que liberam algum tipo de energia que eles vão absorver como oferendas. E uma vez que o trabalho é feito, eles assumem o compromisso
de realizar aquilo que foi pedido. Existe um outro tipo de obsessor que não é um ser maligno, não é um ser que quer te fazer mal, não é um ser que quer vingança contra você. É só uma pessoa que está lá no mundo espiritual sofrendo muito. Normalmente um suicida, às vezes um espírito que já sofreu tanto que se encontra na forma que se chama de ovoide. De qualquer forma, é um espírito com baixa vontade, um espírito em sofrimento, que ele é pouco capaz de ter as próprias atitudes. E aí esse espírito ele é acoplado em você por outros espíritos e ele passa a lhe fazer companhia. Veja, ele não tem interesse nenhum em você. Ele nem te conhece. Mas pela sua falta de vontade e sua extrema depressão, ele é conectado a alguém por outras entidades para fazer mal. Normalmente esses espíritos são conectados a pessoas que estão em depressão. Eu mesmo, em uma das minhas comunicações, dei uma comunicação de um espírito desse. Ele vinha me acompanhando há um tempo e eu reconheci aqueles pensamentos. E pior, eu reconheci na fala de outras pessoas da minha família os mesmos pensamentos que eu estava tendo, porque a outra pessoa também vinha tendo. E no dia da comunicação eu identifiquei. Coincidência ou não, logo depois do tratamento de desobsessão, simplesmente cessou o problema. Agora, existem espíritos que eles são dedicados de fato a fazer o mal, mas não porque eles foram criados para isso, mas porque eles gostam. Eles se aproveitam da situação. Existe uma hierarquia no plano espiritual e alguns espíritos estão acima nessa hierarquia e comandam espíritos inferiores. Então, conforme se vai descendo na escala, os espíritos mais de baixo vão executando as ordens dos espíritos superiores. Os de baixo estão cumprindo ordens, mas os de cima, eles se aproveitam da hierarquia e dos benefícios, do poder que aquilo lhes dá. E por isso eles querem continuar mantendo essa situação. Quanto maior esses espíritos são na escala, de forma geral, mais eles evitam encarnar, porque sabem que se reencarnarem estarão sujeitos ao esquecimento. E é bem capaz da espiritualidade superior escolher uma família bem amorosa para ensinar certos valores a eles. E eles sabem que, uma vez que isso aconteça, eles correrão o risco de perder a posição em que estavam. Então evitam essa situação. São espíritos dedicados ao mal porque querem manter a posição que estão lá no mundo espiritual. E ainda existem outros espíritos que simplesmente são hipnotizados, são convencidos de uma tal situação. Alguns são transformados em animais, porque lembre-se, no plano espiritual, o que o seu cérebro acredita, você acaba plasmando. Pouco a pouco, espíritos especialistas em hipnose vão fazendo o trabalho em espíritos de vontade mais fraca, modificando o perispírito daqueles outros mais simples para que eles tomem formas absurdas, muitas vezes de alguns animais. E aí existe o livro Os Dragões, e eu mesmo já dei uma comunicação de um espírito que acreditava ser um lobo, como uma comunicação de um espírito que acreditava ser um demônio, quando na verdade ele era hipnotizado naquela situação há muito tempo. Essas são algumas ideias de alguns tipos de espíritos obsessores. É só uma classificação simples, mas para que você tenha a ideia que são pessoas como nós, que têm interesses próprios e que muitas vezes estão nessa situação sem nem imaginar o motivo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se você gostou, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz um comentário. Quem sabe tem algum outro tipo aí que eu não estou me recordando no momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.